Olá, tudo bom? Hoje o tema do nosso estudo é entendendo o que é pecado. Ah, Querido irmão, o pecado é um tema muito importante na palavra de Deus e é um assunto na qual nós precisamos tomar conhecimento. Se nós não entendermos o que é o pecado, nós tampouco iremos compreender tanto a nós mesmos quanto ao mundo ao qual nós vivemos e nem tampouco a fé cristã. Nós não iremos compreender a Bíblia, porque a Bíblia é a resposta de Deus para o problema do pecado humano. E sempre quando você observar no Novo Testamento, você vai prestar atenção numa palavrinha lá muito importante, que em especial o apóstolo Paulo ele utiliza com bastante frequência, que é o termo reconciliação. Se nós fôssemos traduzir com uma tradução simples, por assim dizer, reconciliação nada mais é do que tornar-se amigo. E sempre quando vem em mente essa palavra, nós nos lembramos que o nosso estado é de inimizade contra Deus. E isso porque o pecado produziu, gerou essa separação entre nós e Deus, como diz o profeta Isaías no seu capítulo 59 do seu livro, versículo 2. E hoje em dia é difícil nós abordarmos o assunto do pecado, e aqui eu listo pelo menos 3 razões para isso. Em primeiro lugar, o ensino bíblico do pecado é um ensino que não nos agrada, e tudo aquilo que não nos agrada, nós menosprezamos, nós mostramos desprezo, porque não vem nos honrar. E tudo aquilo que não nos seja favorável, não nos traga uma honra, nós não damos muita atenção. E é justamente isso que o ensino bíblico do pecado ele faz, ele nos humilha, ele mostra realmente quem nós somos. E em segundo lugar, a doutrina bíblica do pecado, ou o ensino bíblico do pecado, ele surge do conhecimento bíblico da santidade de Deus. Hoje em nossas igrejas, não generalizando, é claro, se dá muita ênfase ao amor de Deus e quase nada ou pouquíssima coisa em sua santidade. E onde, irmãos, o conhecimento da santidade de Deus não é conhecido, o pecado ele não pode também ser conhecido. Porque, veja, que com o profeta Isaías, nós só iremos compreender a gravidade do nosso pecado quando nos encontrarmos verdadeiramente com Deus Santo. Eu gostaria de ler rapidamente aqui o texto de Isaías, capítulo 6, onde o profeta ele nos diz acerca disso. O texto ele nos diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então veja, que do verso 1 a 4 do capítulo 6 do livro de Isaías, nós temos a descrição da santidade, da majestade de Deus. E diante dessa visão, você observa no verso 5 do capítulo 6, a reação de Isaías. Não foi, Isaías ele não se exaltou, pelo contrário, foi de humilhação a resposta de Isaías à visão da santidade de Deus, na qual ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, a santidade de Deus, ela põe em evidência os nossos pecados. Então, onde a santidade de Deus não é ensinada, onde a santidade de Deus não é conhecida, pouca importância se dará à gravidade do pecado. E em terceiro lugar, o ensino bíblico do pecado, querido irmão,
ele tem sido secularizado nos nossos tempos. Hoje, quando nós falamos sobre o pecado, nós tratamos ele como uma simples ofensa, uma quebra de padrões e não mais como uma grave ofensa contra Deus. O pecado, ele... E aqui um ponto que nós precisamos entender é que, embora o pecado ele seja cometido contra o nosso próximo, e isso eu estou falando da segunda parte dos mandamentos. Lembrando que os mandamentos de Deus, conforme o texto de Êxodo capítulo 20, ele se divide em duas partes. Do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com o próximo. Certo? E embora cometemos pecados contra o nosso próximo, na realidade nós estamos cometendo pecado contra Deus, que deu os seus mandamentos. Então, tendo isso em mente, hoje nós iremos falar de uma maneira resumida, pretendo, sobre esse assunto. É que eu gostaria de destacar alguns pontos. O primeiro deles, queridos irmãos, é sobre o que é pecado. O termo pecado, ele significa errar o centro do alvo. Imagine só um arqueiro e o seu alvo. Se você já viu, ou com certeza você deva saber, aquela imagem daquele alvo do arqueiro, onde forma vários círculos e tem o centro do alvo lá, na qual o arqueiro ele lança sua flecha e procura atingir. Então, pecado é justamente isso, é errar esse alvo. E qual é o centro do alvo? O centro do alvo é a lei de Deus. Então, o que é o pecado? 1 de João, capítulo 3, verso 4, o pecado nada mais é do que a rebeldia contra a lei de Deus. É desobedecer a lei de Deus. O pecado é desviar-se do caminho que Deus ordenou para o caminho de nossa própria escolha. O pecado, ele é desafiar, ele é ignorar a Deus. Assim nós passamos a servir, a amar e agradar a nós mesmos, sem nos importarmos com o Criador. Então, o pecado, ele evita que nós prestemos a honra que é devida a Deus. E, em essência, o pecado, ele é brincar de ser Deus. É não viver para Ele e viver para si. Agostinho de Hipona, ele entendia o pecado, dentro desses termos, como orgulho. É aquela louca ideia de querer ser superior, até mesmo que Deus. E isso, se você observar no texto de Gênesis, capítulo 3, verso 5, estava contido no primeiro pecado do homem, que consistiu nada mais do que se entregar à tentação de ser como Deus. E segundo Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 21, o pecado, ele se iniciou, ele começou quando os homens, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. E diz mais ainda que a mentalidade do pecado é inimizade contra Deus. Romanos 8, verso 7. Ou seja, é o desprezo contra o governo de Deus e a sua palavra. E por isso, nós podemos perceber que o pecado, ele é ser independente de Deus. O segundo ponto, queridos irmãos, é acerca do nosso estado de pecado. E a Bíblia, ela é clara ao afirmar que o estado de pecado no qual nós nos encontramos é universal. Cada pessoa peca. 1 Reis, capítulo 8, verso 46, ele fala sobre essa realidade, dizendo que, pois não há homem que não peque. Em Romanos 3, versículo 9, 12 e 23, fala que todos estão debaixo do pecado, todos se desviaram, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E
a universalidade do pecado, ela está relacionada à nossa identificação com Adão, que dentro da teologia nós reconhecemos como ele fosse o representante de toda a raça humana. Veja, que ao desobedecer a Deus, Adão ele tornou-se pecador. E todos aqueles que vieram depois de Adão, eles já nasceram pecadores, porque eles herdaram o pecado de Adão e por isso passaram a ser pecadores por natureza. E essa natureza na qual nós recebemos de Adão recebe o nome de pecado original. E o pecado original é ele quem controla e determina a conduta de todo homem que não se encontra em Jesus Cristo. Porque onde o Senhor ele não governa, o pecado vai governar. E a descrição que a Bíblia faz sobre o nosso estado de pecado, ela inclui alguns pontos que eu gostaria de destacar com vocês aqui. O primeiro deles é que é um estado de condenação. E isso nos mostra a relação entre o pecador para com Deus no seu atributo de juiz, bem como os requisitos penais da lei de Deus, a qual diz, conforme o texto de Ezequiel, capítulo 18, verso 20, que aquele que pecar é que morrerá. Então veja, que a parte de Cristo, todo ser humano está debaixo de uma sentença de morte. E na Bíblia, morte significa a condenação eterna, tanto por causa de suas práticas, quanto por causa de sua natureza, ou por sua identificação com Adão, que é o representante de toda a humanidade. O segundo ponto é que o estado de pecado é um estado de contaminação, e isso nos mostra a relação entre o pecador e o Deus Santo. No Antigo Testamento, querido irmão, o Deus ele havia ensinado por meio de vários rituais, de cerimônias de pureza relacionadas a alimentos, que há certas coisas que contaminam o homem. E com isso torna o homem incapaz de ter comunhão com Deus. Já no Novo Testamento, você observa que Jesus Cristo ele aboliu toda essas cerimônias, esses rituais, dizendo que não é mais a questão de alimentação que contamina o homem, mas ele diz agora o que é que contamina o homem? O pecado. O Senhor disse no Evangelho de Marcos que é o que sai do homem é o que torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem dentro do homem e o tornam impuro. Marcos 7, versos 20 a 23. E Isaías entendeu essa realidade quando, ao ouvir os clamores dos serafins, quando eles declaravam acerca da santidade de Deus, ele foi forçado a exclamar: ai de mim. Ou seja, nesse período, Isaías ele reconheceu a sua impureza e a sua incapacidade de ter comunhão com Deus. O terceiro ponto aqui é que o estado de pecado é um estado de depravação. E isso nos mostra a relação entre o atual estado do pecador, na qual ele se encontra agora caído, e a imagem de Deus ao qual ele foi criado. Em essência, irmãos, conforme o texto de Eclesiastes, capítulo 7, verso 29, Deus ele criou o homem em retidão. A imagem da qual o homem foi criado foi uma imagem de retidão. O homem ele foi criado por Deus com uma mente conhecedora da sua vontade e que tinha prazer, se alegrava nessa vontade. Então, o ser humano ele era por natureza santo, assim como Deus é santo. Mas com a queda, com o pecado, não é mais assim agora.
Porque agora a mente humana ela se tornou insensível para as verdades de Deus e as verdades espirituais. E a vontade do homem ela se separou da vontade de Deus. E o homem ele não se tornou apenas fraco, mas também mal aos olhos de Deus. Então, agora, moralmente e espiritualmente, o homem ele reflete em suas práticas a imagem de Satanás. E essa depravação ou distorção da imagem de Deus, ela é tida como total, não no sentido de que tudo no homem é mal quanto possa ser, mas que nada no homem é tão bom quanto deveria ser. Ou seja, nada do que o homem faz é bom aos olhos de Deus, e cada ação que o homem produz é sempre egoísta, é sempre marcada, manchada pelo pecado e nunca é visando a glória de Deus. Paulo descreve essa verdade afirmando em Romanos 7, verso 18, dizendo que eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Nosso quarto ponto é que o estado de pecado é um estado de incapacidade. Isso nos mostra a relação entre o pecador e Deus na qualidade de legislador e a obrigação que a sua lei exige de nós. Veja, que Deus ele não alterou a sua santa lei. Ele continua exigindo o amor a Ele mesmo e o amor ao próximo. Lembra-se que a lei de Deus no Novo Testamento, Jesus resumiu ela em 2, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Na realidade, é o resumo da primeira parte dos mandamentos com a segunda parte dos mandamentos de Êxodo, capítulo 20. E o cumprimento da lei é o amor. Paulo fala isso em Romanos capítulo 13. Então veja que a lei ela não foi afetada com a queda. O que foi afetado com a queda foi a nossa capacidade de obedecer a ela. A nossa capacidade de obedecer aos mandamentos de Deus. Antes de cair, Adão tinha essa capacidade de obedecer aos mandamentos de Deus. Mas só que uma vez que pecou, perdeu-se essa capacidade. Nenhum ser humano tem a capacidade de obedecer perfeitamente, sem tropeçar em um ponto os mandamentos de Deus. Então veja, como é que nós iremos amar a Deus e ao nosso próximo, se a nossa reação natural nada mais é do que desprezo a Deus, é um senso de inimizade contra Ele, conforme Romanos 8, verso 7 vem nos ensinar. Então veja, Paulo ele diz em Romanos 7,19, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. E tudo isso porque nós somos escravos do pecado. O próprio Senhor Jesus afirmou essa realidade em João 8,34, dizendo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, o nosso quinto ponto é que o estado de pecado ele é um estado de ira. E isso nos mostra a relação entre o pecador e Deus na qualidade de rei. No Antigo Testamento, o rei divino ele era um guerreiro que batalhava contra os seus inimigos com ira. E ele atacava a fim de derrotá-los. No Novo Testamento, os pecadores, todos nós, somos tidos como inimigos de Deus. Romanos 5, verso 10. E estamos sobre a sua ira, Romanos 1, verso 18. Em sexto lugar, o estado de pecado é um estado de morte. A morte foi resultado imediato da queda. Tanto a morte física, que é uma penalidade, quanto a morte espiritual, a morte eterna. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, nós encontramos da seguinte forma: então o Senhor Deus ordenou ao homem, pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerá da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. E aqui a gente precisa entender um ponto, que pecado na Bíblia, ele não é primariamente um conceito
físico, conceito fisiológico, mas antes é um conceito espiritual. Vida na Bíblia significa comunhão com Deus, estar unido com Deus. E morte significa não ter essa comunhão. E todos os pecadores estão debaixo, estão num estado de morte. Paulo, em Efésios capítulo 2, verso 11, fala que Deus nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então veja que a morte espiritual também ela significa a incapacidade de compreender as verdades espirituais. E Paulo ele afirmou em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural, ou seja, o homem no seu estado caído, no seu estado de queda, ele não aceita as coisas do Espírito, pois lhes são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Se elas são compreendidas espiritualmente, e todo ser humano está morto espiritualmente, conforme a palavra de Deus nos ensina, então por isso que há essa incapacidade espiritual de compreender as verdades de Deus. Então, queridos irmãos, nós jamais devemos tomar o pecado como uma simples ilusão, algo que não existe, algo que não é grave. O pecado ele é real. E ele é o nosso maior problema. Pois a maioria dos problemas, se não todos os problemas da humanidade, ele é resultado da queda. E aqui um ponto que nós não prestamos atenção, que é resultado da queda. É que, e a seriedade do pecado é que ele não apenas se introduz vindo fora de nós, mas é algo que estamos profunda, íntima e pessoalmente envolvidos com todo o nosso coração e com toda nossa alma. Então, é até aqui que nós iremos ficar. Espero em breve postar a segunda parte desse vídeo, que para poder avançar mais, para nós compreendermos também sobre a solução de Deus para o problema do pecado, e assim eu espero que possa ter ficado compreendido por intermédio desse vídeo. Que Deus possa abençoar.